está gravando a aula a partir desse momento e, como foi falado, eu não vou. Esse bimestre a gente vai trabalhar com alguns projetinhos pequenos, né? Nós trabalhamos com 2 projetos no bimestre passado, que foi universidade e o pet shop, se eu não me engano, que vocês fizeram. Esse segundo bimestre a gente vai fazer um pouco mais de projetos, pretendo um por semana, pequenos. Eu vou abstrair essa parte de código de vocês, para vocês. Então, vocês não vão se preocupar mais com o código, e sim em como modelar o banco de dados, tá certo? Eu pedi inicialmente aqui, antes de iniciar a gravação, para vir em arquivo, novo modelo. Então, aqui a gente consegue fazer a modelagem do banco de dados sem se preocupar com o código-fonte, sem se preocupar com aquele SQL de criação de tabelas, criação de chave primária e assim por diante. Então, nesse modelo, a gente vem aqui em novo diagrama e a gente vai fazer um desenho do nosso banco de dados. Então, vou dar um exemplo aqui a respeito do nosso banco de dados universidade. O nosso banco de dados universidade, nós tínhamos uma tabela. Então, aqui eu clico, arrasto, ou clico aqui, cria tabela. Então, vai ter uma entidade. A entidade ela vai se chamar alunos. Alunos. Se nós formos olhar, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. De dados, trabalho 2. A tabela alunos tem a matrícula, que é inteiro. Então, já vou colocar aqui. Matrícula inteira é a chave primária e not null. Poderia até colocar um autoincremento aqui, não vou colocar não. Além da matrícula, nós temos nome, endereço e cidade. Endereço e cidade. Nome, endereço. O nome, eu acho que eu coloquei com 60, caractere de 60. Yes, acho que não foi 60, não. Não lembro, não. O endereço eu vou colocar 60. A cidade eu vou colocar 50. Que mais? Não nulo, somente o número da matrícula, que é a chave primária, e o nome. Esse campo aqui não tem. Perfeito. Está aqui a nossa tabela. Copy SQL to clipboard. Vamos verificar se a gente consegue copiar o select de criação, o SQL de criação. Está lá o create table, já com a chave primária em matrícula. Então, funciona perfeitamente. Vamos salvar. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, colocar a pergunta aqui, enviar e assim por diante. Então, tem a tabela de alunos. Vou criar, deixa eu fechar aqui, vou criar a tabela agora de professores. Professores. Eu acho que chama código prof. E aqui, nome. Baixar de 50 para manter o padrão da tabela anterior, not null. Endereço. Acho que o endereço eu pus 60 na tabela anterior, sempre mantendo o padrão. E aqui, endereço, cidade. Cidade.
Cidade, também 50. Esse aqui não tem. Criou a tabela, todo bonitinho. Vou fechar. Então, a gente vai criando aí de forma visual a tabela. Vamos terminar aqui o exercício, fazendo aqui disciplinas. Disciplinas. Nós temos o pode disciplina. Inteiro, chave primária, note nulo. Nome disse. Carga OR. Carga OR. Em carga OR, se eu não me engano, a gente iria colocar a quantidade de horas. Não lembro como que a gente ia fazer isso. É isso mesmo, quantidade de horas inteiro. Note nulo. Eu vou colocar note nulo também. Fechou. Tá aqui as 3 disciplinas. Ó, as três tabelas. A turma. Vou criar a turma aqui agora. Turma. Turma vai ter o código da disciplina. O próximo é código turma, se eu não me engano. Código turma. Vou colocar ela como int. Fazendo parte da chave primária. Então, se eu clicar aqui PK, vai aparecer essa chavinha amarela aqui, do lado dos campos. Código professor e ano. Código professor. Código professor inteiro. Int. Ano. Int. Esse faz parte da chave, esse faz parte da chave. Código disciplina, código turma, código professor e código e ano. Além do ano, nós temos o horário. O horário, a gente tinha usado um varchar de 2, 3, 6, 7. Não faz parte da chave primária. Posso colocar como not null, não tem problema nenhum. E está criado. Beleza. Tem mais um detalhezinho. Esse aqui é o detalhe principal. O código da disciplina aqui só pode existir uma turma se o código da disciplina representar o código de uma disciplina existente na tabela disciplina. Senão não faz sentido existir a turma. Então tem que ser uma referência para a tabela de disciplina. Essa referência que a gente vai tentar fazer aqui agora esses aqui são relacionamentos que eu consigo fazer entre tabelas. Eu vou usar este aqui que é 1 para n. O que significa isso? Uma disciplina pode estar em n turmas.
E uma turma pode ter somente uma disciplina. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Uma turma pode estar em N, está errado aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z, ao contrário. Primeiro eu clico aqui, e depois aqui. Beleza? Vamos olhar as foreign keys aqui, que foram criadas. A foreign key é o código da disciplina, apontando para o código da disciplina, lá na tabela de disciplinas. Então, a gente pode ver por esse desenho, tá vendo que tem tipo um pé de galinha aqui, ó? Isso aqui representa N. Uma disciplina pode estar em N turmas, e uma turma só pode ter uma disciplina. Tá certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Tranquilo? Então vamos continuar. Qual outra referência que tem aqui? O código do professor da turma, fazendo a referência para a tabela professores no campo código professor, ou seja, só pode existir uma turma se existe uma disciplina relacionada àquela turma e se existe um professor para aquela turma, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar essa relação aqui 1 para N, vai pegar o código do professor e clicar no código do professor na tabela professores para criar o relacionamento. Tá certo? Vou dar um duplo clique aqui. Vamos lá nas foreign keys, as chaves estrangeiras nos relacionamentos. Então eu tenho essa foreign key que é da turma para disciplina, código de disciplina com código de disciplina. E esse aqui é da turma para professores, o código do professor para o código do professor. Tranquilo, gente? Até aqui? Nós temos uma outra tabela, além da turma, chamada histórico. Vamos criar essa tabela histórica. E é legal que se a gente vier aqui, ó, copiar o SQL para a área de trabalho, tem toda a criação e todo o SQL prontinho para a gente poder já executar lá no banco de dados. A outra tabela, a tabela histórica. A tabela histórica possui a matrícula do aluno, como chave estrangeira todos os campos da chave primária da turma até o ano e o bimestre. Frequência e nota. Então vamos lá. Primeiro, ciclo. Segundo, pode disciplina, int. Terceiro, pode turma, int. Próximo, pode professor, int. Ano, também int. Bimestre, também int. E aqui tem frequência e nota, se eu não me engano. Frequência, int, nota. Vou colocar double. Se a gente for pensar, faz chave da parte
da chave primária é este e este. Chave primária é grande, esse exemplo. Beleza, vamos olhar as referências agora. Histórico, mantém uma referência para alunos, ou seja, só pode existir uma matrícula aqui se existir um aluno realmente. Então, vamos pegar esse aqui, cria um relacionamento 1 para N, clicar aqui. Beleza. Existe um relacionamento de histórico para a turma, clicar aqui. Esse relacionamento eu vou ter que mexer nele. Se a gente for olhar aqui, histórico para a turma não é só este, é este, pode turma, é este, pode professor e ano. Bimestre não faz parte desse relacionamento. Não tem bimestre aqui na turma. Beleza? E só, referência para aluno e para turma. E criamos aí o nosso modelo. Dúvidas, gente? Gostaria de saber de vocês, se vocês têm uma dúvida. Ah, tá, 1 para 1, N para 1 e N para N. A pergunta aí, José, é quando usar cada um desses? É isso? Não, beleza. Beleza, porque tem outros relacionamentos aqui. A gente vai ver mais para frente. Raramente a gente usa esse 1 para 1. Esse N para M aqui a gente usa com bastante frequência. Deixa eu ver aqui. Pelo tempo aqui, eu acho que vale a pena fazer o mesmo desenho. Deixa eu salvar esse diagrama aqui. Fechar o diagrama. Vou salvar o modelo. Esse modelo aqui como sendo um modelo do Workbench. Deixa eu pensar aqui. Modelos. Universidade. Pet Shop. Salvar. Tá salvo. Esse diagrama aqui, eu vou tentar mudar o nome dele. O nome dele vai se chamar Universidade. Esse diagrama aqui. Beleza. Eu vou criar um outro diagrama. A gente pode perceber que quando eu clico nesse diagrama aqui, ele mostra as tabelas, views, qualquer outra coisa. Vou criar um segundo diagrama. E esse aqui vai se chamar Pet Shop. Eu não lembro aqui do exercício do Pet Shop. Deixa eu verificar se eu tenho ele aqui. Trabalho 2, trabalho 1. Esse aqui. Aqui tem um N para N aqui. Beleza. O pet tem o código do pet, nome do pet, data de nascimento. Vamos definir lá então.
tabela PET, código PET, chave primária, nome PET, DT nascimento, vou deixar com 45 mesmo, isso aqui era date, o que mais? Telefone e nome do dono. Telefone, vou colocar um varchar aqui de 9, 10, 11 dígitos, o número mais o DDD, do dono. Tenho usado o nome com 50 caracteres. É isso aí. Esse código do PET aqui, ele é chave primária. E a gente tinha falado que ele era auto-incremento. Vamos copiar aqui para a área de trabalho, só para verificar se está tudo certo. Tudo certo. Qual outra tabela que a gente tinha feito? Serviços. Serviço. Aqui tinha colocado 30, né? O nome do dono 60. Vamos seguir aqui. O nome de um animal costuma ser menor. O nome do dono. Seguir o padrão ali do exercício 60. E tá certinho. Próxima tabela. Serviço. Serviço. Serviço tem o código de serviço. A primária, autoincremento. Deixa eu ver como que eu coloquei aqui. Descrição e valor. Descrição é 30. Descrição. E o valor. A descrição ó, tem que ser not null. Ficou até azulzinho aqui. Quando ela no label, fica um branquinho aqui nesse losango aqui, digamos assim. E só. Beleza. Passar para o próximo. Tem a nossa ordem de serviço, que é o código da OS, data de abertura e valor. Código OS, autoincremento. Aqui é DT abertura. Colocar um datetime. Falando que o datetime não foi possível utilizar. Data da abertura e valor. Parece que está tudo certo. Ó, faltou alguma coisa aqui. Código do PET. Beleza? Código do PET. De novo, o código do PET
tem uma relação, mantém uma relação entre a ordem de serviço e o PET. Então, uma ordem de serviço possui apenas um PET e um PET pode estar em N ordens de serviço. Então, esse é um para N aqui mesmo. Peguei aqui. Eu clico primeiro na tabela ordem de serviço, porque é ela que vai fazer referência para PET. Então, eu clico aqui e vai falar referência para código do PET. Abrindo ela, vou lá na Foreign Key, confiro. Código do PET da tabela OS está se referindo ao código do PET lá na tabela PET. Certinho. Beleza. Agora, uma ordem de serviço pode ter vários serviços e um serviço pode estar em várias ordens de serviço. Seria esse N para M aqui. Eu vou tentar resolver isso aqui. Deixa eu verificar se só clicando aqui eu consigo resolver isso. Você está vendo que toda vez que eu crio um relacionamento N para M, ele cria uma tabela para fazer esse relacionamento. A gente já tinha feito isso já no exercício aqui. Eu falei que tinha três entidades, PET, OS e serviço, e por causa desse relacionamento N para M, eu precisava de criar um relacionamento e esse relacionamento viraria uma tabela, só por causa desse N para M aqui. É essa tabela que vai fazer esse papel. Tá certo? Eu acho que a gente vai precisar de corrigir aqui algumas coisas. Eu vou chamar só de OS serviço. Poderia chamar OS REST serviço, tem serviço. Também é algo interessante com o nome de tabela. OS tem serviço. Para indicar que é um relacionamento. E serviço está em um OS. Esse campo aqui, vou mudar ele para COD OS. E esse campo aqui, eu vou mudar ele para COD serviço. Todos os dois fazem parte da chave primária. Por que que todos os dois fazem parte da chave primária? Porque eu não posso repetir a sequência inteira de código da OS e código do serviço. Eu posso ter um código da OS 1 com serviço 1, OS 1 com serviço 2, OS 1 com serviço 3, OS 2 com serviço 1 e assim por diante. Então, a sequência dos dois não podem se repetir. Os dois simultaneamente. Fiz essa alteração aqui, vamos verificar como estão as foreign keys. Eu tenho uma foreign key para OS, que é o código da OS, e eu tenho uma foreign key para serviço, que é o código do serviço. E gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com respeito a isso. Fica um pouco mais simples, né? É uma modelagem mais visual e abstrai aqueles problemas que a gente tem do SQL, de codificação e assim por diante. Gostaria de saber o que vocês acharam dessa parte de modelagem. Esse diagrama aqui, vou mudar o nome dele para Pet Shop. Fechar.
Tá lá. Diagrama do pet shop, diagrama da universidade. O ideal é a gente ter um arquivo de modelo por esquema. Vocês podem verificar aqui que se a gente olhar o esquema aqui, tá só MyDB, aqui que deveria ser a universidade, e um diagrama somente para aquele esquema. E a quantidade de esquemas que eu tenho, o banco de dados que eu tenho, serem arquivos de modelos diferentes. No mais, é isso aí. Vocês não postaram, muito simples, né? Realmente, bem mais simples. Mas vocês precisavam conhecer a parte do SQL, de criação de tabelas e tudo mais. É algo necessário a gente conhecer aquilo. Que mais? Acho que é só. Por hoje é só. Eu provavelmente vou trabalhar com esse outro livro, desse bimestre, que trata de modelagem de sistemas. Pode perceber que o livro mesmo chama Projeto de Banco de Dados, trabalha bem mais com a parte de modelagem. É um livro mais simples, beleza? E é isso aí.